Segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Eu desejo uma boa tarde a todos. Que esta palavra encontre você na paz, na alegria que somente Deus pode dar. Você me conhece, sou um discípulo de Jesus, na cidade de Guarulhos. E através desse canal eu quero mais uma vez compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. E eu quero te incentivar a você que assiste os nossos vídeos, a dar o seu like, a compartilhar. Quero saudar todos, de maneira especial você, um dos 463 inscritos que nos privilegiam ao ter assim feito a sua inscrição em nossa página do canal da Igreja de Jesus no bairro dos Pimentas. Vamos começar o nosso tema de hoje. Estamos falando sobre, a semana passada começamos a falar sobre como diferenciar uma pessoa carnal de uma pessoa espiritual. Pelo tempo de vida cristã que ele tem, pelo conhecimento da Bíblia, por palavras, pelas suas palavras, muitas vezes palavras assim, mansas, às vezes tiradas de textos da Bíblia. É dessa maneira que nós podemos assim encarar pelos discursos proferidos. Pois é, nesse segundo vídeo, semana passada eu falei de um incidente de Davi com Nabal, que mostrou o quanto Davi ainda era um homem carnal. Por quê? Nós vimos que aquele acontecimento na vida de Davi mostrou que um homem pode até ter conhecimento da Bíblia, pode uma pessoa, um homem ou mulher, né, até conhecimento da Bíblia e tudo mais, pode ter tempo de vida cristã, mas ele pode não ter ainda um tempo em que ele passou olhando a palavra, internalizando, comparando consigo mesmo e procurando aonde na sua vida essa palavra tem que haver uma transformação a partir de uma vida de oração, a partir do Espírito Santo que age em nós, junto com a palavra de Deus na vida de um homem espiritual. A partir do incidente com Nabal, nós vimos que Davi mostrou muita carnalidade, porque a sua atitude de revidar aquela grosseria de Nabal, querendo matar todas as pessoas do sexo masculino lá, de todos os homens encontrados, inclusive estariam crianças, algo desproporcional, mostrou o quanto Davi ainda era carnal, e não fosse Abigail ter assim apaziguado ele, teria feito uma loucura, que depois ele iria se arrepender, porque ele era um homem que amava Deus. Nabal morreu, você conhece a história, Nabal morreu, Davi, que não é bobo nem nada, acabou casando com Abigail, a viúva. Pois é. Vamos agora para a segunda parte. Anos se passaram. Davi se tornou o rei de Israel. Sua vida foi sendo trabalhada por Deus, não somente com conquistas, não somente com momentos de alegria, mas também com dificuldade, com quedas. Durante aquele período, Davi passou por a maior tragédia na sua vida, que foi o seu adultério com Batsebá, seguido pelo assassinato da esposa, do marido dela, e o quanto isso fez com que houvesse consequências terríveis. Lá em 2 Samuel 12, 9 a 12, o profeta Natan disse que além do filho de Davi falecer, nunca mais a espada se apartaria da sua família, nunca mais haveria paz na sua família. E de fato foi uma bagunça. Davi tinha muitos filhos, meio-irmãos, havia rivalidade entre os irmãos. Uma irmã chegou a ser estuprada pelo próprio irmão, o outro irmão tomou as dores, o assassinou, e finalmente esse irmão, Absalão, ele se revoltou contra o seu pai, talvez até pela atitude de Davi de não repreender os filhos como deveria repreender, se revoltou e tentou tomar o reino do seu pai. Pois é, tudo isso deve ter feito Davi refletir. Esses acontecimentos aproximaram Davi mais de Deus. E você sabe que a marca principal de uma pessoa espiritual é que ele passa a olhar a sua vida não mais a partir do ponto de vista físico ou humano, mas passa a olhar a vida a partir do ponto de vista divino, porque a sua mente vai sendo transformada
pelo poder da palavra de Deus, mas também por aquele tempo em que essa pessoa passa assim com Deus e com o próprio crescimento que Deus vai dando. No artigo de hoje eu quero relatar um incidente que ocorreu e mostrou o quanto Davi tinha amadurecido, pelo menos nesse exemplo mostrou o quanto Davi tinha amadurecido, não era mais aquele homem tão irritadiço, que se levava assim pelas emoções, mas o Davi ele se mostra diferente em outro incidente. Enquanto ele foge de Absalão, ele encontra Simei. Simei é um parente de Saul, que tinha sido o antigo rei de Israel, que tinha morrido e dado lugar a Davi. E Simei xinga, humilha, afronta Davi, joga pedras em Davi. E olha só as palavras que o Simei disse para Davi. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simão dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Isso está em 2 Samuel 16, 5 a 8. Você vê que palavras duras. Palavras assim que feriram, que com certeza fizeram Davi ficar irado. Como ouvir palavras dessa magnitude, tão duras, e não ficar irado? Davi com certeza ficou irado. E não somente ele, mas os seus homens. Um servo de Davi chamado Abissai, olha só o que ele fala. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoou meu senhor o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Olha só, Abissai já quer fazer o mesmo que Davi assim quis fazer anos antes com Nabal. Ele não quer apenas prender ou talvez dar uma surra no Simei, ele quer cortar a cabeça de Simei. E agora vejamos a atitude de Davi, que é o que eu quero me frisar hoje. Muito diferente da atitude que ele teve anos antes, quando afrontado por Nabal. Olha só, Davi, ele disse: deixem que me amaldiçoe. Pois, se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. No versículo 10b até 13 desse mesmo capítulo. Pois é, eu gosto da frase. A frase é: e assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. Olha, é isso que faz um homem dominado por Deus. Um homem espiritual é um homem amansado por Deus a partir das suas lutas, do seu conhecimento da palavra. Não é apenas algo teórico, mas ele vai sendo assim moldado por Deus a partir do conhecimento da Bíblia, mas também a partir de um relacionamento com Deus, mas a partir também de quedas, que torna esse homem cada vez mais humilde, que faz um homem espiritual seguro da presença de Deus. Ele vê o invisível, conforme assim Moisés viu, Hebreus 11, 27, mesmo quando o mundo está caindo sobre a sua cabeça. É o que se espera de um seguidor de Jesus, que tem aprendido a confiar no seu Senhor quando vêm as dificuldades e os reveses da vida. Ter a mesma atitude que Davi teve quando afrontado por Simei. Eu quero repetir a palavra que Davi falou: deixem que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe diz: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? De fato, Deus, através de Natã, profetizou
houve uma previsão de que haveria muitas lutas na vida de Davi em consequência do pecado dele com Batseba. Mas o que o Davi está falando é um princípio de vida para mim e para você. Tudo que nos acontece, no mínimo, conta com a permissão de Deus. E aquele que é de Deus, se Deus permitiu, é porque algo bom Ele quer fazer conosco através daquela atitude. Essa atitude me fez lembrar de João Batista. Você lembra lá em João 3, quando os discípulos de João Batista começaram a incentivá-lo aí contra Jesus, porque Jesus estava tendo mais sucesso que ele? Olha só o que João Batista diz lá em João 3,27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Olha só, essa frase de João tem sido um princípio na minha vida, e deve ser na vida de cada um que segue Jesus. Tudo que nós temos de bom vem do alto. Se não veio, se não ganhamos, é porque Deus não quis nos dar. Tentamos, insistimos, buscamos e não veio. Não vamos ficar nos sentindo vítimas. Vamos entender que Deus tem algo melhor para nós. Pois na vida nós passamos por altos e baixos. Às vezes somos tão valorizados, até em excesso pelas pessoas. De vez em quando as pessoas, eu acho que você e eu devemos ter a mesma experiência. Às vezes as pessoas nos elogiam, nos valorizam, até demais. Mas há momentos em que somos tratados com desdém, especialmente nos momentos difíceis da vida. Há pessoas que parece que foram enviadas por Satanás para atrapalhar a nossa vida. Uma pessoa carnal, ela verá apenas o que seus olhos carnais veem, como Davi viu no caso de Nabal. Ele verá o que Nabal falou mal dele, o humilhou e vai querer ir à desforra. Uma pessoa espiritual é diferente. A carnal vai devolver um insulto com outro insulto, as palavras duras com outras palavras duras, ao contrário do que ensina Provérbios 15:1, que diz que a resposta branda desvia a ira, né? Mas a palavra dura suscita. O Provérbios 15:1. Pois é, e até mesmo às vezes tentará se vingar e usar as mesmas armas, pagando o mal com o mal. Essa é uma pessoa imatura, uma pessoa ainda não espiritual. Uma pessoa espiritual vai ter uma atitude diferente, vai ser um imitador de Jesus. E olha só a atitude de Jesus na Bíblia. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 21 a 23. Essa mesma atitude que o seguidor de Jesus deve ter. Deixa eu ler mais um texto, Romanos 12, 17 a 21. Não pague a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vive em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha só, Romanos 12, 17 a 21. É essa atitude que se espera de uma pessoa verdadeiramente espiritual. Vou ler ainda mais o texto. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucuras, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 13 a 16. Uma pessoa verdadeiramente espiritual. Isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não acontece de uma hora para outra. Nós saímos do batismo e começa a boa obra. A partir do momento que nós nos convertemos, somos imersos nas águas, saímos, começa a boa obra em nós, que vai ser completada até o dia de Cristo Jesus.
Então, esse trabalhar de Deus, nos tornando pessoas espirituais, é demorado. É até o dia de Cristo Jesus, é até a nossa morte, ou até a vinda, assim, do Senhor. Alguém já disse, o sábio enxerga no escuro. Pois é, uma pessoa espiritual, na escuridão dos momentos da sua vida, no sofrimento, na humilhação, consegue ver as mãos de Deus naquela situação. E sabe que tudo está debaixo do controle do seu Pai Celestial. Uma pessoa assim é um vidente, como eram chamados os profetas do Velho Testamento, 1 Samuel 9:9, pois têm sido guiados pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Salmo 119, 105. Uma pessoa espiritual consegue se controlar, pois está sempre fazendo o inventário do seu coração, dos seus sentimentos, trabalhando de lá tudo que não presta, tirando de lá qualquer tipo de amargura que possa inclusive contaminá-la. Hebreus 12, 14 a 16. Aprendamos, pois, o meu convite nesse vídeo com Davi, e especialmente, claro, com o Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, a trabalharmos para sermos pessoas verdadeiramente espirituais. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, e lá você vai poder compartilhar, vai ter a mensagem e poderá compartilhar com quem você quiser. Nesta segunda-feira que está começando, Deus te abençoe, Deus me abençoe, que possamos viver uma vida debaixo da graça de Deus, sendo controlados e amansados pelo Senhor através do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe nesta segunda-feira.